Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todo o povo de Deus. Amém? Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo nesta noite. Glória a Deus. Salmos de número 20. Nós vamos fazer a leitura nesta noite. Glória a Deus. Salmos de número 20. Quem encontrou, diga amém? Amém. A palavra do Senhor que nós vamos fazer a leitura nessa noite, no Salmos de número 20, é uma oração a favor do rei. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustente. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém? Glória a Deus. Aumenta só um pouquinho para mim aí o microfone. Aleluias. Nessa noite, quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus nessa noite? O Espírito de Deus está aqui neste momento, no nosso meio. Vamos falar com Deus, pedindo a direção do Senhor, porque eu creio que Deus tem uma grande obra para fazer no meio nosso nessa noite, meus irmãos. Eu creio que nessa noite o que Deus tem para fazer aqui é algo sobrenatural. Hoje eu tenho certeza que os céus vai se abrir, a glória de Deus vai se manifestar. E vai acontecer aqui no nosso meio. Aquilo que é de Deus, meus irmãos, aquilo que é do Senhor prevalece, aquilo que não é cai por terra. E hoje toda arma forjada contra nós não resistirá. Diga para a pessoa que está do seu lado: toda arma forjada contra você não vai prosperar. Nesta noite, o Senhor garante a nossa vitória. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento, eu convido a igreja a se ajoelhar comigo. Sua coração me levanta a Deus.
Domingo, já vamos ficar em oração, que domingo nós teremos às 6 horas nosso culto de Santa Ceia, vai ser uma bênção. E lembrando aos irmãos, né, que estão acompanhando pelo YouTube, pelo canal, que nós temos o nosso culto reprisado, né, na quinta-feira às 7h30 e o de domingo na segunda-feira às 7h30. Amém? O telefone está ali, para quem quiser agendar, vir no culto. Então, fiquem todos em oração. Amém? Amém. Vou convidar o nosso irmão, dar a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, toda a igreja. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24, no versículo 45. Amém? Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, e em verdade vos digo, que porá sobre todos os seus bens. Amém? Irmãos, quem nesta noite veio buscar cura e milagre? Glória a Deus. Só que Deus manda dizer diferente. Eu vim trazer salvação. Amém. Glória a Deus. Porque o que está, a palavra está dizendo para nós nessa noite que ela vai falar é sobre salvação. Glória a Deus. Cura, milagre, vem depois. Aleluia. Vem com a consequência. Mas a salvação, ela é o nosso bem maior. Amém. Aleluia. E aqui quando Jesus, quando ele começa a exortar, ele exorta sobre qual dia ele viria em meio ao povo, por qual dia ele viria e como ele viria, como seria no tempo de Noé. Aí ele vem com outra palavra, dizendo sobre o sermão, sobre a parábola dos dois servos. Nós temos os servos, quando Deus nos entrega a casa, quando Deus nos entrega as nossas vidas para nós cuidarmos dela, que a casa, o templo, somos nós. Quando Ele vier, Ele quer a casa dele como? Limpa. Que é a casa dele branca, alva como a neve. Glória a Deus. Salva. Aleluia, Senhor. Não adianta, meu irmão, eu ter vários bens. Não adianta eu ter carro, eu ter casa boa, morar no melhor bairro de Poços de Caldas. Não adianta eu ter melhor vida se eu não tenho salvação. Nada não me importa. Jesus, quando ele veio à terra, ele apregoou, ele fez cura e fez milagres, em decorrência, sim, daquele que buscava. Mas a primeira coisa que ele veio buscar para todas as pessoas foi salvação. Amém. E ele te deu a salvação. Ele morreu naquela cruz para te dar a salvação. E ele exorta nós nesta noite para que nós sejamos o servo. Ou somos servo fiel, ou somos servos infiéis. Nós decidimos se somos servos fiéis ou servos infiéis, servos prudentes ou servos imprudentes. Não há dois caminhos, meu irmão. Não há como servir dois deuses. Não há como servir ao Senhor no pecado. Não há como servir ao nosso Deus no pecado. Ele nos sonda, Ele olha todo o nosso, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele conhece a nossa vida por inteiro. Não adianta nós escondermos atrás de uma carapuça, nós escondemos a nossa sujeira debaixo de um tapete
e achamos que a casa nossa está limpa, quando chega ali uma visita e a gente começa a arrumar a casa e empurra a poeira toda para debaixo do tapete. Não adianta viver de aparência, não adianta, meu irmão. Nós temos que viver como cristão verdadeiro. Se nós queremos a salvação, nós temos que viver de fé em fé. Não adianta viver uma vida ali, uma vida aqui. Não adianta viver em cima do muro. Deus fala bem claramente para nós que Ele virá como ladrão. E se Ele pegar nós com a vida errada, com a vida esculhambada, meu irmão, não adianta. Aqui diz na palavra, Ele está dizendo, exortando na parábola: vai para o inferno, a casa está imunda, a casa está suja. O templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não vive em casa imunda. Se você não está sentindo o Espírito Santo na sua vida, se você não está sentindo Deus falar contigo, se você não está sentindo que Deus está operando algo na sua vida, há coisa errada, meu irmão. Há falta de oração, a falta de jejum, a falta de intimidade com Deus. Como eu posso ser íntimo de Deus se a minha casa está suja? Como eu posso ser íntimo do Senhor e chamar para que Deus entre na minha casa, como Zaqueu chamou para que Jesus entrasse na casa dele e fosse até a casa dele? Ele teve que se limpar e Jesus foi até a casa dele. Nós temos, meu irmão, que nos limpar. Não adianta nós vivermos de falácia em falácia. Jesus está voltando. Não adianta. Jesus está aí. É o que nós de igreja temos que querer e orar. É que Jesus volte rápido. É que Jesus venha e volte rápido para buscar a sua igreja. Mas a sua igreja tem que estar preparada como esse servo. Esse servo tem que ser fiel. Esse servo não pode ser infiel. Jesus está à porta. A qualquer momento Ele vai vir com seus anjos e vai tocar as trombetas, meu irmão. E como você vai estar diante de Deus? Como você vai colocar as suas mãos, abrir as suas mãos? Como você vai estar? Muitos só procuram Jesus por milagre e por cura. E eu dou para daqui, o Espírito Santo dá para a igreja, está na palavra, um desses momentos. Quando Jesus, na multiplicação dos peixes, na primeira multiplicação de pães e peixes, quando Ele disse para os discípulos que aquela multidão, ela não estava com fome do Espírito Santo, ela não estava com fome de Jesus, ela estava com fome material, barriga. Precisava de alimentar da barriga do material. Nós não precisamos de buscar esse material. Quando nós buscamos Jesus, as demais coisas nos acrescentadas. Mas quando nós buscamos primeiro as coisas materiais, meu irmão, começa a complicar a nossa vida. Porque não tem como Jesus operar um milagre se nós só buscamos coisas materiais. Naquela multiplicação de peixes, Jesus saiu tão triste, porque as pessoas não foram buscar Ele. As pessoas foram buscar o alimento do pão, foi buscar milagre e cura, mas não foi buscar Ele verdadeiramente. Não foram querer aceitar a Ele, e aceitar o que? A salvação que Ele veio trazer. E Jesus tem ainda pregado, o Espírito Santo tem pregado com a pastora, o Espírito Santo tem pregado nessa igreja, tem pregado sempre, meus irmãos. Eu estou aqui testificando que a pastora prega todos os cultos, a salvação, meu irmão, em primeiro lugar. Sai do materialismo, sai dessas coisas, mas busque a salvação, que Jesus conserta a sua vida, Ele te dá as coisas boas. Nós vamos passar por dificuldades, meu irmão, está na palavra. Não adianta, queremos ter uma vida maravilhosa, que nós vamos ter tribulação, mas nós temos que buscar a salvação, meu irmão. Jesus está voltando.
Jesus está voltando, os sinais são vários. Nós podemos ver os sinais do Senhor, vários se cumprindo. Não há mais sinais para se cumprir, meu irmão. Todos já foram cumpridos. Só falta a volta dele. Mas ainda, por que Jesus ainda não voltou, meu irmão? Deus ainda está olhando a nação com um coração ainda amoroso, esperando que a nação ainda tenha um tempo para se converter, para buscar a Ele novamente, verdadeiramente, e não como o servo infiel, mas vindo buscar Ele verdadeiramente. Vamos colocarmos primeiro a salvação, vamos jejuar, vamos orar pela nossa salvação. Todos aqui acham que a nossa salvação já está garantida. Ele trouxe sim a salvação, meu irmão, mas nossa salvação ainda não está garantida. Nós ainda estamos andando atrás da salvação no deserto, como Moisés andou com o povo 40 anos, e só entrou Caleb e Moisés, meu irmão. A porta é estreita, Jesus fala. A porta da salvação ela é estreita, ela não é larga. Não adianta vivermos achando que vai vir uma varinha mágica e que você no momento ali, quando Jesus vier, você vai ser salvo. Não, meu irmão. É hora de mudar a sua vida, a sua conduta nesta noite. Deus opera milagre, opera. Deus opera todas as coisas, opera. Ele é o mesmo hoje, para sempre será. Ele opera, Ele não modifica. Mas depende de você, meu irmão, buscar primeiramente a sua salvação. Busque a sua salvação, meu irmão, porque sem ela não adiantou nada essa vida terrena. Essa vida terrena foi em vão, foi jogada fora. Você nessa noite, ou é servo fiel, ou servo infiel. Não adianta nós sentarmos nessas cadeiras e vimos todo o culto, domingo e quarta, mas estamos errando, estamos no pecado, estamos falhando, não estamos orando, não estamos em intimidade com o Senhor. Temos que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que cuidar da nossa casa. A nossa casa é o templo do Espírito Santo, que somos nós. Cuide do seu corpo, com oração, com jejum. Cuide da sua alma, cuide do seu corpo, porque ele vai chegar. Esse corpo aqui, ele vai para a terra, os bichos vão comer, mas o nosso espírito, ele vai vivificar. Nós chegaremos com outro corpo nos céus. Eu deixo essa palavra para a igreja. Eu deixo essa palavra para a igreja e peço, o Senhor, o Espírito Santo te pede, pela campanha que nós estamos fazendo. Ore pela sua salvação. Não deixe de orar pela sua salvação. Não pense só no material. Não pense só em vencer com o material. Não pense só nisso. Pense na tua salvação. Amém? Eu peço à igreja para só nós levantarmos. O Espírito Santo, eu estou sentindo, a pastora até chegou no momento, pastor? Me pegou ali até de surpresa, não tinha a palavra pronta, mas o Espírito Santo tem a palavra pronta. Eu peço que a igreja se una com as mãos. Não, é mesmo, amém. Esqueci que da pandemia, eu mesmo trabalhando. Mas então vamos levantar as mãos para os céus. Meu irmão, você veio buscar a salvação. Você veio buscar aqui salvação. E nesta noite, não sei quem aqui entrou sem renovar, se está com a vida atrapalhada, se não está com a vida diante do Senhor. Mas nessa noite eu te digo que Deus vai te converter novamente, que Deus vai te salvar. Amém? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós colocamos diante de Ti a Tua igreja.
E como servo do Senhor, Pai, eu profetizo na tua igreja, que todo espírito do mal, Senhor, que tente desviar os teus filhos para o pecado, que tente desviar os teus filhos para os caminhos errados, meu Deus, que caia por terra agora, mas que a palavra do Senhor, mas que o Espírito do Senhor venha sobre essa casa, venha sobre esse coração nesta noite, que ele possa ser a partir de agora um servo fiel, que ele venha limpar a sua casa de toda imundícia, de toda sujeira, de todo pecado, e que nessa noite, Senhor, ele possa sair daqui limpo, purificado, alvo como a neve, e tendo a certeza de andar segundo os caminhos do Senhor, e pensando: eu vou ser salvo em nome do Senhor Jesus, o adorando e orando ao Senhor e tendo intimidade com Ele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos desde já. Amém. Glória a Deus. Obrigado a toda a igreja. Quem quer ter o nome escrito no livro da vida? Você que deseja ter o nome escrito no livro da vida, coloca a mão no seu coração e deseje isso. Assim como o irmão estava dizendo, nós devemos desejar a salvação em primeiro lugar. A palavra que Deus colocava no meu coração hoje de manhã, aquela passagem que tem em Lucas, capítulo 10, se não me engano. Está desligado? Ligou? Lucas, capítulo 10, que diz o seguinte: após o envio dos 72 discípulos de Jesus, eles vinham felizes pelo caminho, porque Jesus deu poder a eles. Eles estavam felizes porque até a ordem que eles davam para os demônios, eles obedeciam. E Jesus, naquele momento, disse: não fiquem felizes por isso, mas fiquem felizes por ter o nome no livro da vida. Então, durante esse louvor, vai desejando: Senhor, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu preciso, Senhor, aspirar a tua salvação, Senhor. Me leva aos teus campos verdejantes, me leva, Senhor, à tua glória. Vai desejando isso agora. Você pode ir orando, falando com Deus durante esse louvor. Leva-me
bem-vindo em nome de Jesus. Como a igreja quer receber, irmã? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de convidar a todos para estar aí se colocando de pé. Eu havia preparado uma palavra, mas aqui o Senhor falou comigo de novo que deveria mudar a palavra. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, dizia: hoje vimos prodígio. Amém? Vamos fechar os nossos olhos nesse instante. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e soberano e eterno Pai, eu peço ao Senhor que pela tua misericórdia, o Senhor toque, Senhor, mais uma vez a minha vida nesse altar. Que o Senhor venha perdoar os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, a minha ignorância. Que o Senhor venha, Deus, derramar da tua graça e da tua misericórdia sobre a minha vida, para que nesta noite, Senhor, a tua palavra seja ministrada, seja pregada, segundo o desejo do teu coração. A minha vida está nas tuas mãos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Todos os irmãos podem se assentar. Eu havia preparado uma palavra totalmente diferente, mas assentada ali, conforme a semana passada, se não me engano, foi no domingo, o Senhor havia, acho que quarta-feira passada, havia mudado a palavra. Meus irmãos, eu quero dizer para todos que estão aqui, antes de eu começar a pregar essa palavra, vocês me veem em cima desse altar pregando a palavra, sendo usada pela misericórdia de Deus, mas eu quero dizer que eu sou falha, tenho os defeitos, sou pecadora igual a todos vocês que estão embaixo. Às vezes, vocês podem olhar e podem ver muitas das vezes Deus me usando em cima do altar, mas talvez eu seja mais falha e mais pecadora do que qualquer um de vocês que estão ali.
Deus decidiu me usar, decidiu me colocar em cima desse altar. Se eu estou aqui, é pela misericórdia dele. Mas nesse tempo todo que eu fui levantada para pregar a palavra, desde que eu comecei a pregar a palavra, tem sido muito difícil para mim pregar a palavra. Por quê que tem sido muito difícil? Tem sido difícil para mim. Tem sido difícil para mim para pregar a palavra. Por quê? Porque eu tenho um hábito que eu trouxe para a minha vida, devido às provas e às lutas que eu passei. Eu trouxe um hábito para a minha vida, de levar as coisas de Deus muito a sério. Eu trouxe esse hábito para a minha vida. Porque por muitas das vezes, na minha caminhada com o Senhor, eu fiz as coisas de qualquer maneira para Deus. Eu ofereci as coisas para Deus do jeito que eu queria, da maneira que eu achava que eu deveria entregar. E Deus muitas das vezes rejeitou o meu sacrifício, rejeitou a minha adoração, rejeitou o meu louvor, porque o que eu entregava para Deus era uma oferta de Caim, não de Abel. E por conta de muitos anos eu ter visto que às vezes nós fazemos as coisas para Deus e às vezes a gente acredita que Deus está recebendo aquilo que nós estamos entregando. E isso é um perigo. Isso é um perigo, porque às vezes nós vivemos 10 anos dentro de uma igreja e às vezes nós viemos para o culto, cultuamos a Deus, saímos daqui às vezes alegres, às vezes cheios da presença do Senhor, mas aquilo que nós entregamos para Deus dentro do culto, na casa dele, ele às vezes não recebeu. Então eu aprendi, foi muito difícil para mim aprender, e eu coloquei as coisas de Deus como prioridade na minha vida. Eu não me tornei uma pessoa fanática, porque o fanatismo é pecado, mas eu trouxe para dentro do meu coração e para a minha vida, eu trouxe aquilo que eu observei, que eu aprendi e que eu tomei como exemplo para a minha vida, eu trouxe para a minha vida. E confesso aos irmãos que eu vou um dia partir para a eternidade, levando tudo isso dentro do meu coração. Em cima desse altar eu tenho tentado ensinar a verdade, e tenho ensinado e pregado a verdade. Às vezes eu tenho sido até chato, de muitas das vezes cobrar dos irmãos, chamar a atenção, às vezes até o ponto de querer exigir, sendo que isso é errado. Exigir é errado. Mas muitas das vezes a gente olha e vê que a pessoa está caminhando para a escuridão, para as trevas. A gente que vive na presença de Deus, que se afasta das coisas do mundo, que consagra a vida da gente, a visão da gente se torna ampla. E muitas das vezes aquilo que eu estou enxergando, eu tento abrir os olhos da pessoa, eu tento passar para ela e eu cobro, eu chamo atenção e eu falo, porque eu sei que tem um precipício ali na frente, que a pessoa está indo rumo em direção àquele precipício. Mas muitas das vezes, por mais que você fale, por mais que você cobre, por mais que às vezes você até briga com a pessoa acaba caminhando em direção ao abismo. Ela não ouve o que você diz, ela interpreta errado o que você ensina. Muitas das vezes ela acredita que você está querendo talvez dominar a vida dela, está querendo manipular ela. Mas isto, o pastor que ama a sua ovelha, a palavra de Deus fala que ele dá a sua vida pela ovelha. Muitas das vezes dentro da igreja não há cobrança. Os pastores não cobram, não falam nada. E o irmão às vezes está fazendo as
coisas erradas, a irmã está fazendo as coisas erradas, o pastor vê, Deus coloca no coração dele que é para falar, que é para cobrar, mas ele não fala. Por quê? Porque para ele está cômodo. A igreja, os membros vindo para a igreja, cultuando a Deus, ele acha que estando somente em cima do altar e não cobrando, ele está ali totalmente certo. Mas a palavra de Deus fala que aquele que ama, ele repreende. Aquele que ama fala a verdade. Aquele que ama não passa a mão na cabeça. Aquele que ama, às vezes ele perde até a amizade, mas ele fala a verdade. Ele fala a verdade. E eu tenho, muitas das vezes, passado por dificuldades, porque eu não consigo ver as coisas erradas e não consigo guardar isso comigo. Tem alguns irmãos que estão chegando na igreja agora e outros que estão aqui há muito tempo comigo. Aquilo que eu tenho que falar, eu não escondo, eu não mando recado e eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Porque se eu guardar comigo, aquilo começa a me corroer por dentro. Porque Deus olha para mim, Deus fala no meu íntimo. Você está vendo que está errado e você não está falando, não está cobrando. E aí você fala. E quando você fala, muitas das vezes, você é ignorado, você às vezes é ali, muitas das vezes, tratado como se você fosse o errado na história. Só que eu quero deixar bem claro para esta igreja. Os irmãos que são membrados aqui, tem outros que, se Deus quiser, vão membrar. Se um dia, meu querido, eu ver algo errado, ver uma conduta errada, eu vou falar. Se você quiser ficar, continuar aqui na igreja, aí vai ser uma decisão sua. Mas eu vou falar. Porque um dia Deus vai cobrar de mim se eu não falar. Muitas das vezes lá na igreja, lá em cima, quando eu terminava o culto, eu recebia telefonema na minha casa. Que tinha homens que às vezes levavam a esposa na igreja, a esposa estava grávida, e quando terminava o culto, homens que estavam dentro da igreja ligavam, descobriam o telefone, muitas das vezes, e ali inventavam mentiras. Muitas das vezes teve pessoas, casais que iam na igreja para cultuar a Deus, e quando terminava o culto, homens que estavam dentro da igreja ligavam para a mulher do outro cantando. Então nessa caminhada eu tenho visto muitas coisas acontecerem dentro da igreja. A igreja é um lugar que foi feito para receber pessoas doentes, não pessoas sãs. O sangue de Jesus é o remédio dentro da igreja. É Ele que purifica, é Ele que limpa, é Ele que restaura, é Ele que levanta, é Ele que muda a pessoa. Mas o que nós temos que tomar cuidado é para não virarmos pessoas religiosas. Nós temos que ouvir a palavra, temos que aprender a palavra, temos que viver a palavra que o Espírito de Deus tem ensinado dentro da igreja. Muitas das vezes eu fui chamada de ignorante, de grossa, até de estúpida, mas eu não deixei de falar a verdade, e não vou deixar de falar a verdade. Eu prefiro descer ao altar, entregar à igreja, que Deus levante outro, do que ver coisa errada e ficar quieto. Hoje eu vim muito triste para a igreja, muito triste para a igreja, porque hoje eu senti como se eu tivesse, muitas das vezes, nadado para morrer na beirada da praia. Porque o pastor, ele entra na guerra para salvar a ovelha, para ajudar a ovelha, para trazer a ovelha para a presença de Deus, mas muitas das vezes, depois que você traz
minha caminhada com Deus. Eu fiz um propósito com Deus, não foi com o homem, de ser fiel a Ele. E eu vou ser fiel a Ele até o último dia da minha vida. O Espírito Santo vai me dar força. Aqui é um lugar, querido, que talvez você vai ouvir o que em muitos lugares você nunca vai ouvir. Tem muitas igrejas boas por aí, tem muitos pastores muito melhor do que eu. Quem sou eu? Só que eles podem acobertar muitas coisas, podem aceitar muitas coisas, mas eu não aceito não. É lógico que a gente é falho, eu sou falha, você é falho, quem que não é falho? E cada um tem a sua vida, cada um ali vive da forma, pede perdão para Deus, pega, conserta com Deus, mas tem certas coisas, meus irmãos, que é muito triste a gente ver. Tem muitas coisas que abalam, tenta abalar a estrutura da gente. E o que eu estou falando aqui, eu estou falando diante de Deus, não estou falando para fazer média com ninguém. Eu tenho amor em cada alma que está presente aqui. Eu oro por todos que têm aí vindo para essa igreja. Eu tenho orado, tenho clamado e tenho intercedido. Muitas das vezes eu não sou de ficar ligando, não sou de ficar bajulando, não sou de ficar de mimimi, mas você vai me conhecer o dia realmente que você precisar de mim. Aí você vai ver quem eu sou. Porque ser amigo, ser companheiro, tratar bem, fazer de tudo para a pessoa quando ela não está precisando é fácil. Mas eu quero ver na hora que ela precisar, se quem estava fazendo quando não precisava, vai fazer na hora que precisa. Então nessa noite, eu quero trazer uma palavra rápida. Quero pedir para todos vocês que orem pela minha vida, porque eu também sou perseguida. Eu também passo por muita luta, que às vezes eu subo em cima desse altar e quem precisa ouvir a palavra sou eu, não é vocês. Mas pela misericórdia, pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus me capacita. Se vocês querem uma igreja para viver na presença de Deus, para servir a Deus, para ouvir a verdade, para seguir a verdade, entre muitas outras por aí, aqui é um lugar aonde você vai aprender a servir a Deus. Agora, se você quer vir, ouvir a palavra e continuar vivendo da mesma forma que você vivia antes, às vezes eu não vou perceber, às vezes você vai achar que está certo, mas naquele grande dia, diante do trono branco, a verdade vai vir à tona e tudo vai ser esclarecido. E eu peço ao Senhor, tenho pedido temperamento, porque quando eu vejo as coisas erradas, assim, eu já estou me controlando muito, eu já fui muito pior, mas louvado seja Deus, eu já estou me controlando muito, glória a Deus, eu já mudei assim, 70%, porque quem é mais antigo aqui sabe disso do que eu estou falando. Então, eu estou com a minha vida na presença do Senhor. E eu tenho fé em Deus, que esta igreja é uma igreja que vai ver muito milagre acontecer. Muitos vão ver o Espírito de Deus trabalhando dentro dessa igreja. Porque aqui dentro tem gente que tem compromisso com Deus. Tem homens e mulheres de oração. Tem homens e mulheres que jejuam, tem homens e mulheres que estão querendo pagar o preço para poder servir a Deus em espírito e em verdade. E a palavra de Deus fala que onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês, tanto os que estão aqui como os que estão em casa. Se eu falei com alguém, com algum de vocês, que vocês me perdoem, mas o que entristece a gente é que, na hora que as pessoas, que a ovelha
chega arrebentada, machucada, ela não vê defeito no pastor. Mas depois que ela pega a força e que o pastor ali cura as ovelhas, as feridas dela, tosa ela, tira os carrapichos, aí o pastor não presta mais. Mas o Senhor Jesus, Ele não parou, e eu não vou parar, porque o meu galardão não está aqui, está lá em cima. Então nessa noite eu quero que você preste atenção, porque eu não sei o que Deus vai falar na palavra, eu não gosto de misturar a palavra com aquilo que eu estou sentindo. Então agora Deus vai falar o que Ele tem que falar. Amém? A palavra de Deus, abaixa um pouquinho para a minha música, por favor. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele estava ensinando. E no local onde Ele estava ensinando a palavra, no meio da multidão, no lugar onde Ele estava ali trabalhando, pregando o Evangelho, na aldeia da Galileia e da Judéia, e também de Jerusalém, o Senhor Jesus, Ele se retira e Ele vai para um determinado lugar. E pelo que diz a palavra do Senhor, Ele vai para a casa de Pedro. Quando o Senhor Jesus, Ele decide ir para a casa de Pedro para pregar o Evangelho, para fazer ali o que o Espírito de Deus o havia instruído para fazer, a multidão está apertando Jesus, a multidão está espremendo o Senhor Jesus. Existem pessoas ali que precisavam ser curadas, outras precisavam ser libertas, outras ali precisavam de uma resposta, outras estavam confusas porque olhavam para Jesus e não sabia quem Ele era. Não sabia se Ele era um profeta, se Ele era o Filho de Deus, não sabia se Ele era um impostor. Muitos ali estavam atrás do Senhor Jesus, mas não sabiam na realidade quem Ele era. E no meio dessa multidão, no meio desse grupo, havia quem? Como sempre, os fariseus, os doutores da lei, homens estudados, homens cultos, homens ali bem instruídos, que estavam ali o tempo todo indo para os lugares onde Jesus estava ensinando. Por quê? Porque eles queriam achar falha em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, para poder ali derrubar e envergonhar o Senhor Jesus. Imagine você preparando para fazer um culto, e você sabe que Deus vai operar naquele culto, que milagres e vitórias vão acontecer, que o inimigo vai cair por terra, que ali o Senhor, o Espírito Santo vai ministrar. Imagine você andando durante dias, com os pés machucados, cansado, com sede, indo em direção a um lugar para ver ali a obra ser feita, para fazer a vontade do Pai, e você olhar e ver que pessoas que não criam, que não crê, que pessoas que não tinham interesse em receber nada, estavam no meio, interferindo para impedir a bênção dos que estavam buscando o milagre, a vitória, a salvação e a resposta. Os fariseus, eles sempre estiveram no lugar como impostores. Eles sempre entravam nos lugares para poder estar interferindo naquilo que Deus tinha para fazer. O Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, no meio da multidão, Ele poderia ter revelado, poderia ter ali falado no meio da multidão: estes homens que estão aqui são fariseus, estes homens que estão aqui não estão aqui para receber milagre nem vitória, eles estão aqui porque eles querem impedir com que os milagres aconteçam, com que a palavra chegue, com que a obra seja feita. Mas o Senhor Jesus, o que Ele fazia? Ele ignorava a esse tipo de gente que estava no meio da multidão. Nós, para servirmos a Deus, para seguirmos ao Senhor, nós temos que muitas das vezes tampar os nossos ouvidos e fechar os nossos olhos para que nós possamos ir até o fim, para ver a obra do Senhor Jesus ser feita. Na caminhada, quantas vezes você tem lutado, saído debaixo de chuva da tua casa? Você muitas das vezes tem saído com fome da tua casa, cansado. Às vezes você deixa muitas das vezes, algum problema lá para resolver, e você vem para a igreja confiando que o Senhor Jesus estará aqui e que Ele vai operar o milagre e vai te dar a vitória.
Quantas vezes você ali passa por cima de obstáculos para poder estar aqui na igreja, para ver o milagre acontecer e para Deus responder aquilo que você precisa. E você chega aqui, você abre o teu coração, você fica aqui pronto, com o coração aberto para ver o Espírito Santo trabalhar, e de repente o inimigo, ele se levanta de uma maneira ou de outra para poder impedir com que você receba o teu milagre e a tua bênção. O Senhor Jesus, ele mesmo sabendo que os fariseus estavam ali entre a multidão, ele seguia em frente, porque a obra que tinha que ser feita não poderia parar. O Senhor Jesus sabia da importância de fazer a obra. O Senhor Jesus sabia da importância de curar, de expulsar os demônios, de estar ali ministrando a palavra de libertação, de estar ali ganhando as almas. E ele sabia que nada era mais importante do que fazer a vontade do seu Pai, que nada era mais importante do que estar envolvido com as coisas de Deus, com a obra do Senhor. Jesus poderia muitas das vezes, devido a algumas coisas que aconteciam, ele poderia ter largado mão e falado: eu não vou mexer com mais nada, porque eu estou tentando ajudar esse povo, estou tentando convencer esse povo, e olha só o que está acontecendo. O inimigo tentava barrar o Senhor Jesus, o inimigo tentava calar o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não deixava se intimidar por conta do maligno, por conta dos fariseus, por conta dos saduceus, por conta dos escribas, por conta daqueles que se levantavam para poder impedir que a obra fosse feita, porque o Senhor sabia que as pessoas precisavam do milagre, precisavam da salvação, precisavam de receber os livramentos, e que através dele isso iria acontecer. Você, quando aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, quantos obstáculos você teve que enfrentar para chegar na onde você chegou? Quantas coisas você teve que vencer, muitas das vezes, para receber milagres, livramentos, para receber resposta das orações que você colocava diante do altar. O inimigo usou pessoas para te intimidar, usou palavras negativas para poder tirar ali a tua fé, usou muitas das vezes de mentira, de falsidade para poder te confundir. Mas o Espírito Santo que foi deixado, que o Senhor Jesus disse: eis que eu vou, mas eu deixo convosco o Espírito Santo, e ele estará convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele disse para você: continue, não pare, porque vai haver milagre, vai haver livramento, você vai conseguir, você vai vencer, aquilo que você precisa vai acontecer, porque o Senhor vai operar milagres. Para nós vencermos as adversidades, primeiro nós vamos ter que vencer a multidão. Para nós recebermos o milagre, nós vamos ter que enfrentar muitas das vezes os fariseus. Para nós chegarmos diante, no lugar onde o Senhor está, para nós recebermos a nossa bênção ou buscarmos a bênção para alguém, não será fácil, meus irmãos. Não pense você que você ora hoje e ali acontece um estalo e tudo cai do céu de mão beijada e você leva o teu milagre. Há lutas, há batalhas no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades espirituais, contra as hostes da maldade. Você pensa, você, para chegar aqui hoje nesta igreja, o inimigo se levantou, ele preparou armadilha, ele tentou tirar a tua alegria, ele tentou falar na tua mente: para, desiste, não vai, larga a mão, você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo te disse: entra no meio da multidão e segue em frente, vá, confie e persevera, porque você vai receber o teu milagre e a tua vitória. No meio dessa multidão, no lugar onde está acontecendo praticamente o culto, que era na casa de Pedro, diz a palavra do Senhor que ali tem 4 homens que eles estão dispostos a ir levar
um paralítico até onde o Senhor Jesus estava. A multidão apertava Jesus, mas Jesus passa no meio da multidão, e creio que o Senhor Jesus entra na casa de Pedro, para que ali dentro da casa de Pedro acontecesse um milagre, aonde na vida do paralítico que seria levado. Aquele paralítico não poderia ser curado no meio da multidão, ele seria pisoteado, seria ali machucado e poderia vir até perder a sua vida, se o Senhor Jesus houvesse decidido em curar ele e fazer um milagre no meio daquela multidão, porque o povo estava ansioso, e por mais que houvesse pessoas necessitadas, umas mais do que as outras, todos que estão no meio da multidão estavam pensando o seguinte: eu preciso do meu milagre, o meu milagre é mais urgente, a minha situação está mais complicada, o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando é pior do que a situação de qualquer pessoa que está no meio dessa multidão. Quando nós viemos para a igreja, quando a gente entra na presença do Senhor, você que está sentado aí, você às vezes olha para a pessoa da direita e da esquerda e ela não sabe o que você está enfrentando, o que você está passando, o que você veio buscar e qual é a tua necessidade, mas o Senhor sabe da necessidade de todos os que estão aqui. Só que por mais que o Senhor saiba das necessidades dos que estão aqui, você que não sabe da necessidade do teu irmão, você sempre vai achar que o teu problema, a tua luta, a tua dificuldade tem que ter prioridade. Você que entrou aqui nessa noite, se Jesus estivesse aqui, presente no nosso meio, aqui em carne e osso, aqui, e você pudesse ver Ele, todos que estão assentados aqui, daí onde você está, você pudesse ver aqui, ó, Jesus em carne e osso, e Jesus perguntasse aqui nessa noite: quem está com o maior problema aqui dentro? Quem precisa ser alcançado com maior urgência aqui dentro? Quem é que não está suportando mais carregar a sua cruz? Quem é que está passando pela maior luta? Quem é aqui nessa noite que tem que ser abençoado, tem que receber aí o livramento, tem que receber a resposta aqui dentro da igreja? Entre todos, quem precisa da prioridade? Todos nós levantaríamos a mão, mas o Senhor aqui dentro sabe quem tem mais prioridade, quem tem mais urgência de ser tocado, de ser liberto, de ser restaurado e muitas das vezes de ser capacitado. Só que nós, por conta, muitas das vezes da ansiedade, nós queremos muitas das vezes fazer com que o Senhor Jesus venha nos atender primeiro, que Ele venha resolver a nossa situação primeiro. E agora esses 4 que estão entrando no meio da multidão, eles poderiam ter chegado aonde o Senhor Jesus estava, poderia ter esquecido o paralítico para trás, porque eles tinham seus problemas e tinham também as suas lutas. Mas ao invés de olhar para eles deram prioridade de olhar para o paralítico que não tinha como chegar até onde o Senhor Jesus estava. Nessa noite você entrou aqui disposto a pedir um milagre, uma bênção para você, mas o Senhor diz para você nesta noite, que não seja prioridade, que a tua bênção, o teu milagre que você precisa não seja prioridade nesta noite. Porque por mais que você está enfrentando dificuldade, está enfrentando problemas, existem pessoas que dependem da tua oração, do teu jejum, da tua consagração, para que eles possam chegar até aonde o Senhor Jesus está. Você veio e conseguiu entrar aqui, você veio caminhando, você teve força, mas tem muitas pessoas que já perderam a força, tem muitas pessoas que estão espiritualmente paralisadas, que não conseguem
consegue mais andar, não consegue caminhar, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue mais se movimentar, não consegue mais ir na direção de onde o mestre da Galileia está. Nós entramos na casa de Deus e colocamos uma lista diante do Senhor, dizendo: salva o meu marido, salva o meu casamento, abre uma porta de trabalho, cura esta enfermidade, liberta fulano, liberta ciclano. Às vezes nós jogamos tudo em cima do Senhor, mas esquecemos de falar para o Senhor: Senhor, faça a tua vontade, faça a tua vontade, seja feito segundo a tua vontade, não segundo a minha vontade. Glória a Deus. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando. Ainda que você ache que tudo está parado, Deus está trabalhando. O Senhor Jesus entrou no meio daquela multidão, foi para a casa de Simão Pedro preparar o momento e a hora para receber aquele homem que os 4 homens iriam levá-lo até a presença do Senhor. Estes homens enfrentam a multidão, chegam até a casa aonde o Senhor Jesus está. O Senhor Jesus está lá dentro, mas ele sabe o que está acontecendo do lado de fora. Ele está ali. Os fariseus que não precisavam estar dentro da casa, que não tinham por que estar dentro da casa, eles conseguiram entrar, coisa que muitos tentaram fazer, não conseguiram entrar até onde Jesus estava. Eles estavam lá do lado de Jesus. As pessoas que não querem compromisso, as pessoas que não querem andar com Deus, muitas das vezes não têm dificuldade na sua vida. A pessoa que precisa buscar o Senhor, que está sofrendo, que está passando por luta, ela tem muito mais dificuldade para chegar até onde Jesus está. Muitas das vezes você olha e diz: fulano tem tido oportunidade de servir a Deus, de aceitar o Senhor Jesus. Ciclano tem tido oportunidade de se converter, de vir até os pés do Senhor Jesus, mas ele não quer. Ele não quer saber, ele quer curtir, ele quer viver lá no mundão. Ele está dando prioridade para tudo, menos para Deus. Eu já chamei, eu já convidei, eu já falei quantas vezes do amor de Jesus para ele, mas ele não quer. Mas por outro lado, aquele que está tentando buscar, que está lutando para buscar, para permanecer de pé, esse passa a luta uma atrás da outra. Esse é provado todos os dias. Ele passa pela prova da água, ele passa pela prova do fogo, ele passa por momentos que ele pensa: eu não vou conseguir. Esse paralítico não poderia ter chegado aonde o Senhor Jesus estava se não fosse 4 homens que tiveram misericórdia dele. Se não fossem esses 4 homens, ele não teria conseguido chegar aonde o Senhor Jesus estava. Nessa noite eu quero dizer para você que esses 4 homens que levaram aquele paralítico até onde o Senhor Jesus estava, pode ser 4 decisões que você vai ter que tomar na tua vida. Talvez você que está aqui nessa noite, você sabe aonde Jesus tem estado. Você sabe que você precisa chegar na sua presença, mas às vezes algumas dificuldades, alguns levantes têm te paralisado, têm te amarrado para que você não chegue aonde o Senhor Jesus está. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas estão como um paralítico. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja ouvindo a palavra, mas elas não conseguem se curvar diante da presença do Senhor, não consegue abrir o coração, não consegue ali se libertar de muitas coisas, ficam amarradas ao passado, ficam pensando no que aconteceu,
ali guardando amarguras dentro do seu coração. E isso impede com que a pessoa chegue até onde o Senhor Jesus está. Estes homens levaram aquele homem, por quê? Porque eles viram a situação dele. E aqueles homens disseram: se nós não levarmos ele até onde Jesus está, ele vai continuar paralítico por resto da vida dele. Nesta noite, você tem que olhar para você, e você, querido, se você não está como paralítico, se você entrou aqui nessa noite e você está bem espiritualmente, Deus manda te dar um recado: ajude a levar aquele que está paralítico diante da presença do Senhor. Lute com a multidão, lute com os demônios, com o inimigo, esteja pagando o preço. Chame pessoas para orar, para interceder com você, antes que o diabo acabe com a vida dessa pessoa. Lute. Se você está tendo força, se você é de oração, se você é uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério, e você sente a presença de Deus quando está na casa do Senhor, dentro da tua casa, lute para levar aquele que está paralítico, aquele que está sem força, que está desviado, que perdeu a alegria de andar na presença do Senhor, e que não conhece a palavra, até os pés de Jesus. Mas porém, se você está como esse paralítico aqui dentro da igreja, olhe para você nesta noite e tenha misericórdia e compaixão da tua alma, porque a tua carne não vai pagar o preço quando você partir para a eternidade, mas a tua alma vai pagar o preço, porque essa carcaça aqui, ela é emprestada. No dia em que nós pararmos de respirarmos e partirmos para a eternidade, ela vai descer para a sepultura. Os vermes vão comer ela vai apodrecer debaixo da terra. Porém, nosso espírito vai pegar a nossa alma e vai levar para um lugar de paz ou para um lugar de tormento, para guardar ali a volta de Jesus. Nesta noite, talvez você tenha ouvido a palavra, participado dos cultos, talvez você às vezes tenha até jejuado e orado, mas você continua como um paralítico. O Espírito Santo tem lutado para converter o teu coração, tem lutado para te instruir, tem lutado para poder te levantar, mas você continua paralisado, você não consegue nem arrastar mais. Antes você ainda conseguia arrastar, mas agora nem arrastar você está conseguindo. Quando chega o dia de culto, você vem para a igreja porque você vem por obrigação. Quando chega na hora do louvor, você louva por obrigação. Na hora da oração, é uma oração mecânica, é uma coisa que sai da boca para fora, é uma coisa como se fosse ali decorado, é como se fosse uma reza. Deus escuta aquilo e Ele olha e sabe que aquela oração que está saindo da tua boca não é uma oração sincera, é uma oração que você já acostumou a repetir ela da mesma forma, da mesma maneira todas as vezes. Então nessa noite eu digo para você, se você está como um paralítico, você vai ter que se apegar a 4 coisas na tua vida. Você vai ter que se apegar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque se você não se apegar a eles, você não vai conseguir se levantar da onde você está. E você vai ter que ter fé. Você vai ter que colocar a tua fé em ação, crendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai fazer a obra na tua vida. Amém. Você pode ouvir a palavra, você pode ouvir o pregador virar de cabeça para baixo e dar rajada de glória e revelar aqui dentro, mas isso não vai mudar a tua situação. De vir para os cultos e continuar da mesma forma,
de chegar e pensar, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim o culto. Quando a gente está cheio da presença do Espírito Santo, a gente chega na igreja e cada culto é melhor do que o outro. Cada culto você sente mais a glória de Deus. Cada culto você volta para a tua casa mais restaurado, pensando já no próximo culto. Mas você quer ver se você está vazio? Você chega na igreja e tanto fez e tanto faz. Você ouve a palavra e tanto fez e tanto faz. Você vai orar, parece que a tua coluna trava, parece que o teu ar vai acabando. Você não vê a hora de se levantar, porque você não consegue ficar ajoelhado 5 minutos para orar. Passa a semana toda, você não abre a Bíblia para poder ler o que está escrito, para ver o que Deus quer falar com você. Você às vezes ajoelha para orar, o telefone toca, você já levanta para ver quem que é que está na chamada. E você deixa Deus esperando e vai atender aquele que está no telefone. São coisas que a gente vai deixando passar. São coisas que a gente vai deixando ir embora. Prioridades. Deus tem que ter prioridade na nossa vida. Depois vem o resto. Depois vem o resto. Se Deus não tiver prioridade na tua vida, você precisa se converter. Glória a Deus. Eu digo para você, sem medo de errar, se você tem dado prioridade para outras coisas antes de Deus, você precisa se converter, porque aquele que se converte, ele dá toda a honra e glória para o Senhor, e é Deus em primeiro lugar, o resto vem depois. Glória a Deus, aleluia. Mas muitas das vezes nós damos segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, a sobra para Deus, e queremos receber o melhor de Deus. Estes 4 homens disseram, vamos levar ele, porque Jesus tem poder de curar ele, de restaurar ele, de devolver a sua alegria e a sua vida. Este homem é levado entre trancos e trancos e trancos. Muitos não aceitam, muitos não querem que aquele homem chegue até onde o Senhor Jesus está, porque eles acreditam que eles precisam ter prioridade. Tem pessoas que podem ver você arrastando, chorando, mendigando, Deus o livre e guarde. Eles vão olhar e vão dizer, eu preciso receber o milagre, eu preciso da vitória, eu preciso da bênção, depois é ele. Tem pessoas que quando vê Deus te abençoar, ele não aguenta, ele não suporta. Ele diz, há quanto tempo eu estou na igreja, ele chegou ontem, ela chegou ontem, já recebeu a bênção e eu estou ficando em segundo plano. Mas eles esquecem que Deus sabe quem precisa ter prioridade. Glória a Deus. Se o teu problema, a tua resposta não chegou até agora, querido, continue indo em direção da multidão, perseverando, orando, clamando, obedecendo, porque a casa já está preparada para te receber. Ou você vai descer na presença do Senhor, ou você vai levar alguém para a presença do Senhor. O crente que é ungido, ele prega e ele leva a pessoa para a presença do Senhor. Ele consegue levar a pessoa para o caminho do Senhor. A pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, ela atrai a alma para levar para a presença de Deus. E nesse momento, quando eles chegam lá, Jesus está lá dentro, eles tomam uma decisão, vamos puxar ele para cima do telhado, vamos destelhar o telhado e vamos descer o paralítico na presença do Senhor. Não havia outra forma a não ser pegar uma corda, 2 subiram em cima, 2 ficaram embaixo, e ali eles amarraram aquela corda e foram puxando, e aquele paralítico está tipo em cima de uma maca. Quando ele é colocado em cima, ali é aberto um buraco, e ali ele é colocado na presença do Senhor. Os fariseus, quando vê aquele homem paralítico sendo colocado na presença do Senhor, eles ficaram observando para criticar, para ver o que Jesus ia falar e para ver o que Jesus iria fazer, porque eles estão ali, mas eles não acreditavam, não criam que Jesus tinha poder para poder levantar aquele homem daquela maca e colocar ele de pé. Tem
Tem pessoas que suga a nossa paz, a nossa alegria. Você está empolgado para receber o milagre, para entrar na presença do Senhor, para receber a vitória, para ser restaurado. E ele olha e diz, ele não tem poder, ele não vai fazer, ele não quer fazer, não vai acontecer, desiste. Muitos olhavam para o paralítico e falavam, ele não vai curar ele porque ele é pecador, ele está do jeito que ele está por conta do pecado que ele cometeu no passado. Só que eles se esqueceram que aquele que tem poder para curar também tem poder para perdoar. E quando o paralítico foi colocado ali na presença de Jesus, o Senhor Jesus olha para ele e diz, perdoado estão os teus pecados. Antes do teu milagre, o meu milagre chegar, primeiro Deus vai ter que nos limpar, nos purificar de toda imundícia, de todo pecado. Jamais Deus vai colocar azeite santo em botija suja. Glória a Deus. Não adianta querer receber unção sem estar com o altar limpo. Você vai pedir unção e não vai vir. Você vai pedir para Deus tocar a tua alma e não vai acontecer nada enquanto não houver perdão, enquanto não houver confissão de pecado. Às vezes nós sabemos do nosso pecado, nós queremos receber o milagre, queremos que Deus dê a vitória, mas não queremos confessar aquilo que nós fizemos de errado perante a presença do Senhor. O Senhor Jesus sabia que algo estava impedindo, havia um impedimento na vida daquele homem. A Bíblia não revela o que ele fez, o que aconteceu com ele, mas a Bíblia deixa bem claro que ele estava nas condições que ele estava, porque por conta de algum pecado que ele havia cometido. E quando o Senhor Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, eles começam a zombar dizendo, ele está dizendo que perdoa pecado, porque é mais fácil dizer que perdoa pecado do que curar a enfermidade que ele tem. Mas o Senhor Jesus, como estava vendo o que eles estavam falando dentro do seu coração, o Senhor Jesus deixou bem claro, aquele que tem poder de perdoar pecado, ele tem poder de curar também. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus. Nesta noite, o Senhor Jesus, Ele trouxe a cada um de nós aqui, para deixar bem claro para nós, que conhecemos a palavra dEle. Nós temos que tomarmos muito cuidado e prestarmos atenção, de verificarmos todos os dias, de que maneira nós estamos diante do Senhor. Confessa o teu pecado, pede perdão para o Senhor dos teus pecados, não encubra nada que está encoberto, porque isso vai te trazer problema. O salário do pecado é a morte, meus irmãos. O dom gratuito é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Pecado não confessado gera morte espiritual, gera queda, gera problema. Pecado não confessado é um veneno para o crente. Não adianta. O Senhor, Ele vê tudo, Ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Muitas das vezes, estamos tocando na Santa Ceia, estamos tomando a Santa Ceia, e o Espírito Santo está falando no nosso coração, conserta, pede perdão. Mas nós olhamos para as pessoas que estão do nosso lado, e nós preferimos às vezes tomar Santa Ceia de qualquer jeito, para não corrermos o risco de ser julgado por alguém que está do nosso lado, sendo que é Deus que vê todas as coisas. Glória a Deus. Nesse ano de 2020, eu tenho aprendido muito com Deus, e sei que cada um que está aqui tem aprendido. E eu quero dizer para todos vocês, não adianta cantar, louvar,
jejuar, fazer campanha, levantar de madrugada e não servir a Deus em espírito e em verdade. Não adianta. Ou a gente tem vida com Deus e serve a Deus, ou tudo será em vão, como o nosso irmão falou. Não é cargo que vai nos levar para o céu, não é carteirinha de membro que vai nos levar para o céu, não é falar bonito que vai nos levar para o céu, não é sermos honestos e pagarmos os nossos impostos que vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. É isso que garante a nossa salvação. Nesta noite, que nós possamos sermos visitados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa continuar falando no nosso coração e possa ficar insistindo até que nós venhamos entender qual é a vontade de Deus para com a nossa vida. Mas nessa noite eu te falo uma coisa: larga daquilo que tem te impedido de ser fiel a Deus. Abandona aquilo que tem tirado tuas forças de servir a Deus. Rejeite aquilo que o inimigo tem colocado diante de você, os banquetes, os manjares. O pecado é gostoso, mas ele traz condenação. Rejeite tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, paga o preço, seja fiel ao Senhor, consagre a tua vida, tome uma decisão de servir a Deus sem olhar para trás. Não faça como a mulher de Ló, que foi tirada de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela e por conta disso ela virou uma estátua de sal. Não adianta Deus te tirar do Egito e o Egito ficar preso dentro do teu coração. Não adianta você conhecer a um Deus verdadeiro e continuar se curvando diante de deuses pagãos. Não adianta colocar fogo estranho em cima do altar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele vê todas as coisas e Ele sabe identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Não adianta mascarar, não adianta tentar se passar por quem você não é, porque Deus, Ele conhece, Ele sabe, Ele investiga, Ele sonda, Ele esquadrinha, e nós seremos os maiores prejudicados. Não pense que o que você está fazendo vai prejudicar o outro, vai prejudicar a você mesmo, se você não consertar com Deus. Às vezes nós achamos que estamos fazendo obrigação, temos obrigação de virmos na igreja. Não, ninguém tem obrigação de vir na igreja. Nós temos que vir na igreja por amor a Deus. Glória a Deus. Por amor a Ele. O dia que você pensar, eu tenho que ir na igreja por obrigação, orar por obrigação, jejuar por obrigação, larga a mão. Faça tudo por amor. Faça tudo por amor. Que nessa noite Deus possa nos fortalecer. Continue jejuando. Esse jejum que nós estamos fazendo agora, vai haver levante de todo lado. Se prepara, vai ter levante. Mas esses levantes que vão vir, é para Deus colocar tudo no seu devido lugar. Você vai ver o vento soprar e você vai falar assim: virou tudo de cabeça para baixo. Você, depois que o vento passar, você vai olhar e vai ver que tudo foi para o seu devido lugar. Deus vai colocar a nossa vida no lugar. Deus vai colocar a tua vida no lugar. Lá dentro da tua casa, o que está fora do lugar, Deus vai colocar. Vai doer, mas Ele vai colocar. Você vai chorar, mas Ele vai colocar. Porque do jeito que está, não vai ficar, diz o Senhor. Aleluia. Que nesse mês você possa escolher 2 dias da semana para você estar jejuando. Jejua e peça para o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazer aquilo que precisa ser feito. Talvez Deus vai tirar algumas coisas de você e vai levar embora.
talvez isso vá acontecer. Talvez, para Deus limpar a tua vida e colocar tudo no lugar, às vezes você vai ter que ter percas. Mas saiba que tudo que Deus faz é o melhor para nós. Amém? Esteja orando para o culto de domingo, para que eu venha ser instruída por Deus, para que nós possamos tomar uma santa ceia abençoada. Consagre a tua vida, já esteja preparando para domingo nós estarmos aqui, preparados para tocar no pão e no suco da uva que representa o sangue do Senhor. Se coloca de pé essa noite. Amém. Coloque a mão no teu coração nessa noite. Amém. Você vai pegar a fotografia, a chave da tua casa. Quem trouxe as chaves? Documentos. Se você tem dívidas que está acumulada, que você não consegue pagar, agora traga para a igreja e apresenta na presença do Senhor cartão de crédito que você está atolado, abarrotado em dívida, remédios que você está tomando, receitas de remédio que você vai comprar. É muito importante nós colocarmos tudo nas mãos do Senhor. Naquelas bulas lá, muitas das vezes você vai tomar um remédio e você vai ver lá, né, o que aquele remédio pode causar, as contraindicações. Quando você apresenta o teu remédio nas mãos do Senhor, tudo aquilo que vai causar problema em algum órgão teu, Deus anula, e aquele remédio vai te ajudar, não vai te fazer mal. Então, que nós possamos aí estar nos colocando tudo nas mãos do Senhor. Traga fronha de travesseiro, traga tudo e vamos apresentar diante do Senhor. Levante as tuas mãos neste momento. Senhor nosso Deus, nós oramos agora e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja levantando. Nesta noite, meu Deus, eu sei, tenho certeza que o Senhor vai levantar pessoas que estão como paralítico aqui nesta noite, pessoas que já estão arrastando, pessoas que não estão conseguindo levantar as mãos para adorar, para glorificar, pessoas que não estão conseguindo mais andar no caminho, mas que já se desviaram, que estão aí indo na direção errada. Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor venha tocar aqueles também que estão apresentando paralíticos aqui nessa noite, pessoas que estão nos hospitais desenganadas, pessoas que estão aqui dentro que estão desenganadas pelos médicos. Ah, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é fiel com aqueles que é fiel ao Senhor. Nós paralisamos agora todo espírito do câncer, todo tumor maligno, toda sorte, toda praga, toda macumbaria, feitiçaria. Nós anulamos agora todo nódulo cancerígeno, câncer maldito. Eu te amaldiçoo agora em nome do Senhor Jesus, eu te amaldiçoo. Deus vai colocando as tuas mãos sobre essa pessoa que está na UTI, que está em outra cidade, que está, Senhor, desenganada pelos médicos. Pessoas, ó Deus, que estão sofrendo batalhas dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, que estão, meu Deus, desiludidas, chorando, clamando para um e para outro e não sabe mais o que fazer, que já recorreram, pessoas que estão sendo perseguidas, humilhadas, maltratadas, pessoas que têm pedido ajuda, socorro e não têm sido ouvidas, que não sabem mais o que fazer. Meu Deus, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que sentem que tem alguém que está vindo contra elas, que alguém está tentando contra a sua vida, contra o seu ministério. Meu Pai, que o Senhor venha nesta noite paralisar, que o Senhor venha arrancar, que o Senhor venha cercar a nós e os nossos familiares agora, que a bênção do Senhor venha, meu Deus, se manifestar, que a tua obra venha se manifestar, que tudo aquilo que o inimigo tentou e tem tentado vai cair por terra agora. Deus,
nós agora levantamos um clamor. Espírito da morte, enxuta do cemitério, espírito do adultério, espírito da fornicação, espírito que leva essa pessoa a usar droga, maconha, cocaína, bebida, pessoa que está, Senhor, nesta noite, meu Pai, que está, Senhor, passando, meu Pai, pela tribulação, que está orando pelo seu ente querido, que está, Senhor, meu Deus, quem sabe, meu Pai, até preso. Oh, meu Deus, coloca as tuas mãos agora. Uramanta, suramanta. Oh, glória. Suramanta, surecasta. Glória a Deus, Pai. Deitana macala, surebequela manta. Oh, glória. Puxei que niante nascide que laman será se que lamanta. Aleluia. Ura se enxanante